Graça e paz, família, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais um dia, mais uma segunda-feira, firme na jornada. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Amém? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre a prostituta, vamos entender um pouquinho sobre os impérios, vamos ver o que Deus tem preparado para nós nesse estudo. Então, vamos direto ao ponto. Nós vamos começar agora a nossa quarta sessão de explicação. Essa sessão de explicação, ela compreende tanto o capítulo 17, que é o que nós vamos ver agora, quanto o 18, que nós vamos ver na segunda-feira seguinte, né? Ela trata de explicar as sessões anteriores, os capítulos que nós acabamos de ver, né? O 16 da semana passada, enfim. E qual que é a ênfase, né? Nós vamos entender por que Deus está sendo tão agressivo ou precisa ser tão agressivo e violento em relação aos seus juízos, né? Tudo aquilo que ele liberou ali nos selos, nas trombetas e nas taças. Por que que tem que ser assim, né? Então, nós vamos ver que nós vamos fazer uma abordagem onde nós vamos entender que a corrupção ela é irremediável em relação às ações, né, às nações, e que para que Jesus possa implantar o seu plano de vir e governar a terra, implantar o seu reino de paz, justiça e alegria, é necessário então que seja removido da terra tudo aquilo que impede que o seu amor possa ser compreendido e que seu amor possa ser experimentado, ou melhor, que a sua presença de fato possa literalmente habitar entre nós, né? Então, o que nós vamos ver que o capítulo 17 e o 18 vai nos revelar é que o mundo jaz do maligno, o mundo se desvirtuou de uma maneira grande, de uma maneira impressionante, ao ponto de não haver mais solução, não haver mais remédio, não haver mais arrependimento, e é por isso que Deus, então, libera os seus juízos para que Jesus possa vir e implantar de fato aquilo que é a vontade, aquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. Um personagem bíblico bem importante que nós vamos conhecer aqui, ou que nós vamos descobrir em relação à sua atuação, a sua natureza e os seus elementos que estão em volta dele, é essa mulher misteriosa que é chamada de prostituta. Então, uma ênfase que vai ser dada nesses dois capítulos que nós vamos discorrer aqui, que nós vamos detalhar aqui, é em relação, então, a essa mulher misteriosa. Então vamos direto ao capítulo 17. Convido que você abra a sua Bíblia, que você acompanhe comigo a leitura. Nós vamos começar aqui lendo o verso 1 e confira aí o que está escrito. Um dos sete anjos que tinham as sete taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, podemos observar aqui esse texto que ele é bem simbólico, né? Ele já se deixa interpretar literalmente sobre o que está acontecendo aqui, né? É, mas ele não é simbólico em si, né? O próprio anjo vai explicar de fato nos versículos seguintes o que vai acontecer. Então, se a gente pegar ali do verso 1 até o verso 6, é, nós vamos ter ali a descrição simbólica sobre essa mulher, que de novo ela é misteriosa, essa mulher prostituta, e nós vamos conhecer ela, mas a partir do verso 7, então esse mesmo anjo que nós lemos aqui no versículo 1, ele vai começar a dar para a gente, então, algumas explicações a respeito desse símbolo. Então, é, vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer aqui. Então, primeira coisa que nós já vemos logo de cara, quem é ela? Quem é essa mulher? Ela é chamada então de a grande prostituta.
que está descrito aí no versículo que a gente acabou de ler. O nome dela é a grande mãe das prostitutas, né? É o mistério Babilônia. No verso 5 a gente mais à frente vai ver que ela é aquela que traz abominações da terra, né? Então, diz respeito, então, a alguém que sempre inicia, que sempre promove, que sempre trata de fazer, então, todas essas abominações. Onde ela está localizada, no verso 3 a gente vai ver que ela está no deserto, né? E no verso 1 fala também que ela está assentada sobre muitas águas, né? Qual que é o objetivo dela? Qual que é a função dela? É expandir, é espalhar a corrupção sobre a terra através de ganância, através da imoralidade, né? E aí os reis da terra, ou seja, os governantes, aqueles que têm algum tipo de poder, acabam se prostituindo com ela, ou seja, acabam se relacionando com ela, que está escrito no verso 2, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Então, como uma síntese aí do que nós vamos ver nos versos seguintes, esses são os principais pontos que eu queria já de antemão deixar aqui para os irmãos, né? É, Outra coisa, os habitantes da terra, então não somente os reis, né, mas os habitantes da terra acabam também se relacionando com ela, e o termo usado aqui é se embriagam com o vinho da sua prostituição. Isso nós vamos ler no verso 2, e ela está montada na besta, né? É uma outra coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho também. Em relação às suas vestes, já antecipando, né? Nós vamos ver isso no verso 4. Ela é extravagante, ela é corrupta, ela usa o dinheiro, ou ela usa a riqueza que ela tem, os bens que ela tem, para benefício próprio, ou seja, ela está pensando somente nela, né? Ela seduz, embriaga com essas coisas abomináveis, até um trava-língua aqui, com essas coisas abomináveis, com as coisas imundas, com a prostituição. E ela está embriagada com o sangue dos santos, que é algo que nós vamos ver também no verso 6. Então, o que significa isso? Que ela promove e pratica o martírio, né? Então, todo o martírio que nós já vimos nos capítulos anteriores, de certa forma, está relacionado com isso, tem influência dessa prostituta que nós vamos detalhar aqui. Vamos para o 17:8. O 17:8 começa a falar a respeito da besta, então, né? É, aliás, deixa eu só, porque eu acho que aqui eu não vou voltar, deixa eu só abrir novamente aqui a minha palavra. Ahn, eu passei por esses versículos, mas eu acho que é importante a gente ler aqui, ó. Então, o 1 a gente já tinha lido, né? Eu vou ler até o 7 aqui, tá, irmãos? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Esse aqui é o que nós tínhamos lido. Na sequência diz assim, ó, com qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Também expliquei aqui para vocês que, de certa forma, os reis da terra, os habitantes da terra, se relacionaram com ela, né? Ou se envolveram, ou se deixaram envolver com ela. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 7 chifres, ou seja, um ser muito estranho. Mas eu já tinha comentado aqui com os irmãos que ela vive no deserto e estava montada ali, estava sentada numa besta. E aí agora vai começar a falar no verso 4 a respeito das roupas dela, né? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, que tinha na sua mão um cálice cheio de abominações e da imundície da sua fornicação.
Então, ou seja, aqui, quando fala de ouro, pedras preciosas e pérolas, está relacionada ao certo poder que ela tinha, né? Poder oriundo do quê? Poder oriundo daquilo que ela praticava, né? Da imundície, da fornicação que ela praticava. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, aqui o nome dela, né? O nome dela já é um nome misterioso, né? A Grande Babilônia, a mãe das prostituições. E vi uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, de alguma forma, João viu aquilo ali e ficou impressionado, né? A admiração aqui não quer dizer que ele está adorando essa mulher, mas ele se admirou, alguma coisa chamou a atenção dele. E aí o anjo falou assim, ó, peraí que eu vou te mostrar o que está por trás de todas essas coisas. Amém? Agora sim, nós vamos ler aqui o verso 8, então. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Então, o que que tem, quais as palavras nos chamam a atenção aqui, né? O anticristo e seu império já existiu, deixou de existir, voltará a desistir, mas será destruído, né? Eu acho que o final, que para nós ele é muito importante, né? É, o fato é que ela vai ser destruída, né? A besta que está sendo descrita aqui, ela vai ser destruída, ela vai ser vencida pelo próprio Senhor Jesus. O verso 9 e 10 dá alguns detalhes a respeito das características dela, e aí eu acho que é isso que chamou a atenção de João aqui, ó. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. E existe um outro que ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Então, ele fala de 7 montes, 7 reis. Montes, na narrativa bíblica, geralmente está relacionado a impérios. Então, são impérios, são reinos, são nações. E aqui diz que ela está sentada, então, sobre os 7 montes. Então, essa mulher, ela está dentro, né, do território desses impérios, né? É, eu queria listar aqui para os irmãos os 7 impérios que, de alguma forma, já influenciaram Israel, né? Então, voltando aqui desde o início da Bíblia, né? Aqueles que de alguma forma, escravizaram Israel, maltrataram Israel. Israel aqui caracterizado não somente como um país, mas como o povo de Deus, né? Então, primeiro começa lá Egito, Faraó, né? A Síria, a própria Babilônia, os persas, a Grécia, a Roma, né, que dominava ali nos dias de João, né, então quando isso foi escrito, isso estava acontecendo naquele momento, o califado islâmico, e a besta representando aí o califado islâmico revivido, né? É, Vamos falar especificamente sobre o sétimo aqui, que é o Califado Islâmico. Vamos detalhar um pouquinho ele historicamente, para que os irmãos tenham um contexto um pouco maior. Então, o que que é esse Califado Islâmico? Ele é um império que existiu ali 700 anos depois da morte de Cristo, que conquistou literalmente, né, todo o território anterior, de todas essas nações, né, que vieram anteriormente a ele. E a mulher
que nós acabamos de ler na descrição aqui, ela está sentada, então, sobre esses 7 montes, sobre esses 7 impérios, que precisa, então, englobar todos os impérios anteriores. Então, aqui já tem uma característica importante, né, sobre esse califado islâmico. Então, esse califado islâmico, irmãos, ele cumpre, então, esses pré-requisitos, né? Porque ele é tanto império quanto o próprio anticristo. No verso 11, vai ter uma descrição que é assim, ó, quando ele vier, ele era e não é mais. Então, o califado islâmico, historicamente, ele iniciou, então, mais ou menos 700 anos depois de Cristo, e ele deixa de existir com o final da Primeira Guerra Mundial, algo que aconteceu ali em 1920, mais ou menos, né? Então, esse império, ele se dissolveu, e ele se transforma em diversas nações, e a sede dele se torna um país moderno, que hoje é a Turquia, tá? Então, a Turquia hoje é esse país aí que foi parte desse califado islâmico. Isso nós estamos detalhando o sétimo, né? Mas ele fala de 8, né? Que é a besta, né? Que é como se fosse o califado islâmico revivido. Então, no verso 11, acompanha aqui comigo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte do sete, e caminha para a destruição. Então, a gente pode compreender aqui que a besta, ela engloba as características dos grandes impérios vistos por Daniel. O livro de Daniel, já comentei aqui para os irmãos, ele tem muita conexão com o livro de Apocalipse, ele complementa o livro de Apocalipse, né? Trazendo para nós muitos outros detalhes. Então, Daniel, ele viu esses impérios, né? Esses impérios que conquistaram Israel em determinado momento da história. Então, o que ele está dizendo aqui é que esse 8º é o ressurgimento de algo que já existiu. Ele deixou de existir, mas ele vai voltar a existir. Só que tem uma característica aqui que ele nos deixa claro, né? Que ele vai existir por um breve período de tempo, tá? Queria dar uma pausa a essa explicação aqui e falar um pouquinho a respeito de religião, né? Qual que é a religião predominante nessa região que nós estamos falando aqui, né? Qual é a religião que corrompe, oferece ganância e imoralidade? E qual é a religião que é corrupta, promove, financia martírio, assassina cristãos, especialmente degolando eles? Alguma religião vem aí na sua mente? Acho que você deve ter pensado aí no Islã, né? Então, o Islã, ele é essa região geográfica que está completamente envolvida aí nessa guerra, né? Contra os cristãos, degolando os judeus, né? E o Islã, ele engloba, então, esses 7 impérios anteriores, que está para ressurgir, né? É, Recentemente, nós vemos, então, o anseio do mundo islâmico em aparecer para o mundo, né, como um país aberto, que as pessoas podem visitar, enfim, mas isso faz parte, irmãos, de toda a influência, né, que eles querem exercer aí sobre o mundo, né? Então, a gente vê um anseio pelo ressurgimento, então, desse califado. No verso 12, nós vamos ver aqui a respeito dos chifres, né? Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Eles têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, o que são os 10 reis?
uma confederação de 10 países. Quando a gente vê aqui essa 1 hora, não significa literalmente os 60 minutos. Significa que vai ser rápido. Quão rápido será? Não sabemos, né? E aí, ele fala a respeito das águas, né? A gente viu no capítulo 1, no verso 1, na verdade, falando a respeito de águas. É, Amém. Vamos ler o 14, do 14 ao 18 agora. Olha que interessante. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Pausa aqui. Você nunca pode duvidar disso, né? Nunca pode duvidar disso. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, aqui a respeito da água que a gente viu lá no verso 1, a gente ficou meio sem entender, pô, mas o que que é essa água? Enfim, então aqui nós estamos vendo esse detalhe, né? As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, ou seja, ela está acima, são os povos, as multidões, as nações e as línguas. Os 10 chifres que você viu, olha ele detalhando os chifres. Esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Com- Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, reis da terra, 10 chifres, 10 reis, é o que nós acabamos de falar aqui. Qual que é a cidade ou nação que acaba exportando terrorismo, assassinato de judeus, de cristãos, que pratica, promove martírio, que compra reis, homens pela ganância, pela imoralidade, com o seu dinheiro, que está localizado no deserto e é bem extravagante? Consegue responder essa pergunta? Né? Então, o coração do Islã, a cidade mais sagrada do Islã é Meca, que fica na Arábia Saudita, né? É, Nós não vamos nos aprofundar aqui, irmãos, por que Meca, por que Arábia, mas nós podemos ter a certeza que essa linha de raciocínio ela está correta, ela faz sentido, ela tem sentido bíblico, né? E nós estamos sendo levados a olhar de uma maneira especial para o que a religião islã valoriza. Então, o que que ela exporta? O terrorismo, né? Claro que vão dizer que são as linhas mais radicais, enfim, concordo, né? Mas, de novo, aqui o objetivo não é, de forma alguma, criticar uma religião ou outra. Nós estamos estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz isso, né? Ao mesmo tempo que essa mulher, então, domina, os reis da terra através de religião, é, os reis e a besta, vão a odiar, né? É, então, é, Meca e Arábia são o alto do pódio dos reis da besta e do anticristo. Eles praticam ali algum tipo de corrupção, se aliançam com o Ocidente, estão fazendo abertamente uma guerra santa ali, né? E no fim da grande tribulação, eles vão se voltar então contra a América, contra a Arábia Saudita, né? Contra essa coalizão de nações lideradas pelo anticristo para a destruir. Amém? Então a gente chega aqui ao final do capítulo 17, né? O verso 18 ele marca esse final. É, não sei
mas eu fico com a impressão aqui que, Douglas, cara, você não concluiu esse estudo, né? Sim, mas nós estamos fazendo ele por capítulo, né? Então, o 18 é uma continuidade, tá, irmãos? Então, se você ficou curioso, se você quer saber, a continuidade de tudo isso que nós estamos falando aqui, eu convido você a estar comigo na próxima semana para que a gente então possa fazer essa conclusão e aí as coisas possam fazer sentido de fato, né? Parece que ficou uma dúvida no ar aí, ficou sem uma conclusão. Esteja conosco na semana que vem e em nome de Jesus você vai ter a visão completa aí do que nós iniciamos, do que nós começamos a falar no capítulo 17. Beijo no coração, semana de bênção, semana de vitória, em nome de Jesus para todos.